Olá, pessoal. Bom, nós vamos fazer hoje as questões da apostila de revisão final, tá? Continuando a apostila de revisão final, só que hoje nós vamos fazer as questões da parte de matemática 5, tá bom? Nós vimos as questões de matemática 1, eu resolvi com vocês, né? No vídeo tem todas. E agora eu selecionei algumas, porque eram muitas questões e a aula ia ficar muito grande. Então, eu selecionei algumas da parte de matemática 5, tá bom? Aí, se vocês tiverem dúvida nessas aqui ou em alguma outra que eu não fiz, vocês vão me mandando mensagem me perguntando, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão que nós vamos fazer é a questão de número 2. Questão 2. O mundo corporativo exige dos profissionais conhecimentos de diversas áreas. Em certa empresa, alguns funcionários estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou um esboço das 5 primeiras linhas do painel, que terá no total 150 linhas. Então, na primeira linha tem uma estrela, né? Na segunda linha 2 estrelas, na terceira linha 3 estrelas e assim vai. Até a 150ª linha. Então, vai ter 150 estrelas, né, gente? Na linha 150, né? Porque linha 1 tem uma, linha 2 tem 2, linha 3 tem 3. Então, na linha 150 vai ter 150 estrelas. Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários esboçou sua resposta. Então, olha, o funcionário ele tinha que saber a quantidade total de estrelas, olha, a quantidade de estrelas que seriam utilizadas. Então, o funcionário 1 falou que seriam utilizadas 200 estrelas. O funcionário 2, 6.000 estrelas. O funcionário 3, 12.000. O funcionário 4, 22.500. O funcionário 5, 22.800. Qual funcionário apresentou um resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessária? Bom, então isso aqui, gente, essa sequência de estrelas, olha, na primeira linha é 1 estrela, depois 2 estrelas, 3 estrelas, 4 e assim vai, até 150, né? Aí tá perguntando o quê? Essa soma. Quanto que vai dar essa soma? Isso aqui, gente, é uma PA, não é verdade? É uma PA de razão 1. Então, observe o que a gente pode fazer. A gente pode usar a soma dos termos da PA, né? A fórmula da soma dos termos. E você pode pensar assim também, olha. Aqui, ó, deixa eu escrever novamente, vou escrever mais termos, olha. 1, 2, 3, 4, aí aqui vai, né? Até chegar lá no 150. Então, vamos colocar assim, ó, 147, vai ter o 147... 148, 149, 150. Tá querendo essa soma toda, né? Aí, olha só, gente, o que acontece na PA? O primeiro com o último termo aqui dá 151. O segundo com o penúltimo também vai dar 151. O terceiro com o antepenúltimo, 151, certo? A soma. Então, essa soma de 151 vai repetir quantas vezes? Vai repetir 75 vezes, né? Porque essa PA, ela tem 150 termos. Como eu tô somando 2 a 2, então vai repetir 75 vezes. Então, o número de estrelas vai ser igual a 151 vezes 75. Então, vamos ver quanto que vai dar. 151 vezes 75. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 com 3, 10. 5, 12 vai 1. 13 vai 1, 1 e 1. Então, serão usadas 11.325 estrelas. Então, esse resultado aqui é 11.325 estrelas. Então, qual funcionário que chegou mais perto, gente? O que falou que eram 12.000 estrelas, não é? Aproximadamente 12.000 estrelas. Então, a resposta certa é funcionário 3, letra C. Questão 5. Um triângulo retângulo com vértices denominados ABC apoia-se sobre uma linha horizontal que corresponde ao solo e gira sem escorregar no sentido horário. Isto é,
Se a posição inicial é aquela mostrada na figura, o movimento começa com uma rotação em torno do vértice C, até o ponto A tocar no solo, após o que passa a ser uma rotação em torno de A, até o vértice B tocar no solo, e assim por diante. Então, olha, aqui primeiro, gente, vai girar, o C vai ficar paradinho aqui, vai rodar o triângulo para cá, aí até o A chegar aqui. Na hora que o A chegar aqui, vai rodar em torno do A, certo? E assim vai. Usando as dimensões indicadas na figura, AB igual a 1 e BC igual a 2, qual é o comprimento da trajetória percorrida pelo vértice B, desde a posição mostrada até a aresta BC apoiar-se no solo novamente? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem um triângulo retângulo aqui, né, gente? Então, se eu tenho esse cateto valendo 1 e a hipotenusa valendo 2, então esse ângulo C aqui é um ângulo de 30, né? Que é o ângulo que tem seno no meio, né? Cateto oposto, hipotenusa. Ó, se o seno é meio, então aqui é 30. Então, quer dizer que aqui no B é 60 graus, certo? E o lado AC é raiz de 3, né? Aí é só fazer teorema de Pitágoras, né, gente? Ou as razões trigonométricas de um triângulo retângulo, tá bom? Então, o que vai acontecer? Esse A aqui, ele vai vir aqui, ó, vai rodar, até ele encostar aqui, ó. Então, veja bem, aqui mede 2, aqui mede raiz de 3. Então, esse A vai vir pra cá. Então, quer dizer que aqui vai medir raiz de 3. Não é isso? Olha, e o B vai estar aqui, né, ó. Então, vai acontecer isso aqui, ó. E aqui tem um ângulo de 90, que é o A. Vou colocar os pontos todos direitinho para ficar mais fácil a gente entender. Aqui é o B. O AB vale 1, né? Aqui vale 1. Aqui vale 30. E aqui vale 2, certo? Então, veja bem. Daqui até aqui, esse aqui é um tanto que o B vai andar, ó. Ele vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, até ele chegar aqui. Então, veja bem. Aqui, gente, como ele tá girando em torno disso aqui, ele vai fazer esse arco aqui, olha, como se fosse numa circunferência de raio 2, não é verdade? Olha, é de raio 2, ele vai rodar, ok? Se ele viesse até chegar aqui embaixo, seria um ângulo de 180 graus. Como é 30 a menos, né? Porque olha só, ele não veio até o final, ficou faltando 30 para ele chegar aqui embaixo. Então, foi o ângulo de 150. Então, ele não fez uma circunferência inteira, foram 150 graus, nem meia circunferência não foi, né? Com um raio de 2. Chegou aqui, o que vai acontecer? Aí, agora eu vou girar a parte do A, certo? Então, o que vai acontecer com esse B aqui? Esse B aqui, ele vai vir aqui, ó, vai descer pra cá, não é? Aí, o B vai ficar aqui, ó, certo? Porque vai girar a parte do A, né? Depois que chegou aqui no A, vai girar a parte do A. Então, o B vai vir e vai descer aqui, ó. Então, o que esse B aqui vai percorrer? Olha só, ele vai percorrer 1/4 de volta, 90 graus, num raio de 1, não é? Então, vai ser 90 graus num raio 1. E só, né, gente? Porque depois, o que vai acontecer? Depois, o triângulo vai continuar descendo, até o BC ficar aqui embaixo, né? Porque aí, depois aqui, o C que vai ficar aqui na frente, né? Bem aqui na frente. Só que, concorda que o vértice B já não vai mexer mais? Porque eu quero saber qual que vai ser a trajetória só do vértice B. Aí, depois, aqui ele não vai girar mais. Então, isso aqui que vai ser o que ele vai girar. Então, o que nós vamos fazer? Somar esses dois comprimentos, tá certo? Então, vamos lá. O comprimento de uma circunferência, gente, é calculado pela fórmula 2πr, né? Então, se o raio é 2 no primeiro caso, a circunferência inteira daria 4π, né? 2 vezes 2 é 2 vezes 2, 4 vezes π, 4π. Então, 4π é se fosse uma volta de 360 graus. Mas como é 150 graus, vai ser x, né? Aí a gente vai ver quanto que ele vai percorrer aqui nessa primeira parte, tá? Depois a gente vê na segunda parte. Então, na primeira parte, aí vai ficar 4π é 360 graus e 150 graus é x. Vamos simplificar aqui primeiro, na regra de 3. Vou simplificar também por 3, vai dar 12 e vai dar 5. Então, vai ficar 12x é igual a 20π. X é igual a 20π sobre 12. Vamos simplificar aqui por 4, vai ficar 5π sobre 3. Então, essa primeira parte aqui, ele percorreu 5π sobre 3.
Agora, a segunda parte, gente, são 90 graus no raio 1. Então, o raio 1, se fosse a circunferência inteira, seria 2π, né? Porque 2 vezes π vezes raio, que é 1. Então, 2π é uma volta de 360 graus. E 90 graus, quanto que é? 90, gente, é 1/4 de 360, né? Então, vai ser 1/4 de 2π. Então, vai ser 2πx é igual a 2π sobre 4. Então, o x vai dar π sobre 2. Então, na segunda parte, ele vai percorrer π sobre 2, certo? Então, agora é só a gente somar, né? 5π sobre 3, mais π sobre 2. Aí, aqui a gente tira o MMC, vai dar 6. 6 por 3 dá 2, vezes 5π dá 10π. Mais 6 por 2, 3, vezes π, 3π. Então, vai dar 13π sobre 6. Resposta certa, então, letra C. Questão 6. O retângulo PQRS é a representação de uma mesa de sinuca. O objetivo é alcançar a bola verde, representada pelo ponto V, com a bola branca, representada pelo ponto B. Sabe-se que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, como destacado na figura a seguir. Então, olha, aqui é beta, aqui também é beta. Esse ângulo aqui, que nem colocou o nome para ele, né? Marcou com pretinho, esse aqui vai ser igual a ele, tá bom? Qual o valor da tangente do beta? O beta tá aqui, gente. Tangente, tá vendo que ele faz parte de um triângulo retângulo? Então, a tangente é o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, veja bem, nesse triângulo aqui, ó, vamos colocar as informações que nós temos aqui. É um triângulo retângulo, né? Esse ângulo é o beta, esse aqui é um ângulo de 90 graus, então aqui também é 90 graus, né, gente? Porque é um retângulo, aqui também é 90 graus. Então, veja bem, nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo retângulo aqui, um ângulo aqui é beta, esse outro aqui representou como pretinho. Então, esse aqui é o pretinho também, não é, ó? Porque esses triângulos vão ser semelhantes, não é verdade? E aqui é o beta também, ó. Ok? Beleza. Aí, agora a gente tem que achar o quê? Eu tenho que achar essa medida aqui, ó. Ou então, eu tenho que achar essa medida aqui. Ou então, eu tenho que achar essas duas medidas aqui, tanto faz, tá bom? Então, primeira coisa, gente, para tirar esses números decimais, eu vou colocar tudo em centímetro, tá? Então, 0,9 metros são 90 centímetros. 0,35 metros são 35 centímetros. Aqui 75 centímetros e aqui 150 centímetros, tá bom? Só para não ficar quebrado, viu? Bom, então, eu vou chamar esse aqui de X e vou chamar esse aqui de Y, esse pedacinho aqui de Y. Então, esse aqui, gente, ó, daqui até aqui vai ser o quê? 75 menos Y, certo? E do P até o B vai ser 150 menos X. Aí dá pra gente fazer o quê? Semelhança de triângulos, não é verdade? Então, veja bem, nesse triângulo grande aqui, ó, eu vou pegar o oposto ao beta, que é 90, está para o oposto ao pretinho, que é o X. Assim como, nesse triângulo aqui, ó, o oposto ao beta é o Y, assim como o oposto ao pretinho, que é 35. Ó, 90 está para X, assim como o Y está para 35. E eu posso fazer a mesma coisa nesse aqui também, né? Primeiro a gente pegou o que está oposto ao beta, olha. Então, assim como aqui vai ser o quê? 75 menos Y, né? Está para esse aqui que é o oposto ao pretinho, que é 150 menos X. Então, veja bem, nós temos aqui duas equações, na verdade, três equações, né? Que eu posso fazer esse com esse, esse com esse, esse com esse, certo? Aí, nós vamos fazer substituição, achar o X e o Y, tá? Então, primeiro aqui, ó, na primeira, como se fosse um sistema. Então, na primeira aqui, eu vou multiplicar cruzado aqui, gente, ó, X vezes Y. X e Y é igual a 90 vezes 35. Deixa eu ver aqui quanto que é 35 vezes 9, 9 vezes 5, 45, vão 4, 27 com 4, 31. Então, dá 3.150, ok? Então, eu fiz esse com esse. Agora, eu vou fazer esse com esse. Poderia ser esse com esse também, tá? Tanto faz. Eu vou fazer o primeiro aqui, ó, 90 sobre x, que tá multiplicando
75 menos y vezes, sobre, aqui é 150 menos x, né? 150 menos x. Então, eu vou fazer distributiva aqui, tá? Multiplicar cruzado, tá bom? Então, vai ficar 90 que multiplica 150 menos x é igual a x que multiplica 75 menos y, certo? Então, aqui faz distributiva, olha, 9 vezes 15, deixa eu ver quanto que é. 15 vezes 9, 45, vão 4, 9 com 4, 13. Então, vai dar 135 com mais 2 zeros, né? 13.500 menos 90x é igual a 75x menos xy. Aí, lembra que esse xy aqui, a gente já sabe quanto que ele vale. Olha, ele vale 3.150, né? Então, vai ficar 13.500 mais, que vai ficar positivo, né? 3.150 é igual a 75x mais 90, que dá 165x. Então, 13.500 com 3.150 vai dar 16.650. É igual a 165x. Então, o x é igual a 16.650 dividido por 165. Eu vou simplificar, que eu acho mais fácil, tá, gente? Porque a gente tem que pensar assim, ó, lá na hora da prova não tem calculadora, né? Então, a gente tem que ir simplificando. Eu acho mais fácil. Ah, não, eu acho que dá até pra dividir, vai ficar fácil. Vai dar uma continha muito fácil, quer ver? Dividido por 165, e aqui já vai dar 1. Vai sobrar 1. Desce o 5. Ah, mas essa divisão aqui, não sei se ela vai dar exata, né? Não, vou simplificar, gente, porque a gente tem que pensar o seguinte. Lá na hora da prova, a gente não sabe se a divisão vai dar exata, né? Então, considere, vamos considerar aqui que não vai dar, né? Porque vai que a gente fica aqui fazendo conta e depois não dá exato. Então, tá. Então, eu vou simplificar por 5. Simplificar por 5, gente, é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2, não é? Então, 1.665 vezes 2. 10 vai 1, 13 vai 1, 13 vai 1, 2, 3. 3.330, tô dividindo por 5. Dividir por 5, divide por 10, 16,5 vezes 2, 33. Olha, vou simplificar por 3, vai dar 1, 1, 1 e 0, né? E aqui vai dar 11. Então, ficou 1.110 dividido por 11, ok? Então, tá, ficou desse jeito. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e calcular a tangente, né? Substituir um lugar qualquer ali. Tangente de beta, ou nesse triângulo, ou nesse, ou nesse. Como a gente achou o x, eu vou substituir nesse aqui, porque é o que eu tenho, que é o x, né? Senão eu vou ter que achar o y aqui primeiro, né? Então, para não precisar achar, vamos substituir aqui. Então, a tangente vai ser cateto oposto, que é 90 centímetros, né? Sobre o cateto adjacente, que deu essa coisa feiosa aqui, ó. 1.110 sobre 11, né? Então, o que a gente faz aqui? Quando tá dividindo por uma fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso, né? Então, vai ficar 11 sobre 1.110. 1.110, a gente com certeza divide por 3, né? Porque a soma dos algarismos divide por 3. Então, vamos ver quanto que dá. 1.110 dividido por 3. 11 por 3 dá 3, sobra 2. 21 dá 7. Sobra nada, manda o 0 pra cá. 370. Então, aqui, olha, eu vou até simplificar aqui, que nem precisava ter feito 1.110. Podia ter feito só o 111, né? Então, vai dar 37. 37, e aqui vai dar 3. Então, vai ficar 3 vezes 11, 33 sobre 37. Então, a tangente de beta é 33 sobre 37. Resposta certa, letra B. Questão 9. Um jogo de videogame permite que o usuário crie construções utilizando blocos cúbicos de mesmo tamanho. Durante uma partida, um jogador construiu a sequência mostrada a seguir, com cubinhos de aresta 2 centímetros. Então, quer dizer que cada lado aqui, gente, ó,
é 2, né? O jogo prosseguiu até que fosse construída a figura 10. Então, a figura 1 e a figura 2 a gente vai analisar cada um. Qual o volume total da última construção levantada pelo jogador? Bom, então, vamos lá. Se a gente souber quantos cubinhos que tem, a gente vai saber qual que é o volume, né? Que eu calculo o volume de um cubo e multiplico pela quantidade de cubos, tá certo? Então, tá. Então, vamos ver o que está acontecendo de uma figura para a figura seguinte. Olha, essa é a figura 1. Na figura 2, aumentou um cubo aqui à esquerda. Olha, aumentou um cubo aqui à direita, aumentou um cubo lá no fundo e aumentou um cubo aqui na frente. Então, quer dizer que da figura 1 para a figura 2, teve mais 4 cubos. Ah, mentira, 5, que teve um em cima também. Falei bobagem, aqui, ó. Aumentou 1, 2, 3, 4 e aumentou esse aqui de cima também, né, gente? Ó, colocou um em cima. Então, aumentou 5 cubos. Aí, da figura 2 para a figura 3, vamos ver. Aumentou esse cubo aqui, olha, que não tinha. Esse cubo aqui. Esse cubo lá do fundo. Esse cubo aqui da frente. E mais um cubo aqui em cima. Então, aumentou 5 cubos novamente. Certo? Então, o que está acontecendo de uma figura para a figura seguinte? Está sempre aumentando 5 cubos. Então, na primeira figura, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos. Na verdade, olha, 3 lá embaixo, 4, 5, 6. Então, eu tinha 6. Aí, depois, na figura 2, aumentou 5, então tinha 11. Depois, aumentou 5, então tinha 16. E assim vai, até a figura 10, certo? Aí, eu quero saber qual que é o volume da última. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar quantos cubos que tinha nela. Isso aqui, gente, é uma PA de razão 5, não é verdade? Então, a gente sabe que o primeiro termo é 6, a razão é 5, aí nós vamos achar o A10. A 10, que é o número de cubos que vai ter na figura 10, né? Porque o último que tá fazendo é a figura 10, tá certo? Então, tá. Então, o que vai ser o A10, gente? Vai ser o A1 mais 9 razões, não é isso? Pela fórmula. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, A10 é igual a 9 vezes 5, 45. 45 com 6, 51. Então, a figura 10 vai ter 51 cubos, certo? O volume de um cubo, gente, a aresta dele é 2, né? Então, o volume vai ser 2 ao cubo. Então, o volume é 8 centímetros cúbicos. Então, da figura 10, vai ser 51 vezes 8, né? Que dá 8, 40. Então, vai ser um total de 408 centímetros cúbicos, que são 51 cubos, sendo que cada um tem volume 8. Então, a resposta certa é letra D. Questão 10. 2 navios deixam um porto ao mesmo tempo. O primeiro viaja a uma velocidade de 16 km por hora em um curso de 45 graus em relação ao norte, no sentido horário. O segundo viaja a uma velocidade de 6 km por hora em um curso de 105 graus em relação ao norte, também no sentido horário. Sabe-se que os navios mantiveram o curso e a velocidade desde que deixaram o porto. Após 1 hora de viagem, a que distância se encontrarão separados os navios? Então, depois de 1 hora, o que vai acontecer? Olha, depois de 1 hora, o primeiro navio vai ter percorrido 16 quilômetros, né? Que ele anda 16 km por hora, e o segundo navio terá percorrido 6 quilômetros, ok? Aí, qual que vai ser a distância entre eles? Então, veja bem. O primeiro viaja a uma velocidade de 16 km por hora durante 1 hora, então vão ser 16 km, em um curso de 45 graus em relação ao norte, no sentido horário. Então, veja bem, o que vai acontecer aqui com os dois navios? Gente, eles vão sair de um determinado ponto. Um vai percorrer 16 em relação ao norte, formando um ângulo de 45 graus em relação ao norte no sentido... Ah, espera aí, deixa eu fazer um desenho melhorzinho aqui. Espera aí, que esse desenho ficou muito ruim. Aqui, ó, espera aí. Esse aqui é o ponto inicial que eles estão. O norte tá aqui, ó. Beleza? Pra cima. Aí vai ser 45 graus. Deixa eu colocar assim, fica mais fácil.
45 graus no sentido horário, então no sentido do relógio. E ele vai vir aqui e vai percorrer 16. E aqui tem 45. Ok? E aqui é 16. E aqui é o navio 1, certo? O segundo viaja a uma velocidade de 6 km por hora, como a gente já sabe que é 1 hora, então vão ser 6 km, em um curso de 105 graus em relação ao norte, também no sentido horário. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, ó, daqui até aqui dá 180, né, gente? Se fosse uma volta completa. Então, ele vai vir aqui, só que ele vai percorrer 6, aqui é um navio 2. Aí, veja bem, aqui tem que dar 105, certo? Só que aqui já tem 45, então quer dizer que aqui vai ser 60, certo? Para completar os 75, para completar os 105. Aí a questão tá perguntando qual que é a distância dos dois navios, então tá querendo achar aqui, ó. Certo? Aqui é X. Qual que vai ser essa distância aqui? Então, o que nós vamos usar aqui, gente? Lei dos cossenos, né? Porque nesse triângulo aqui, olha, a gente tem um ângulo de 90 graus, eu tenho um lado 16, um lado 6, e eu quero achar o lado X. Então, vai ficar X ao quadrado, o lado que fica isolado é sempre o oposto ao ângulo que a gente tem, né? É igual a 16 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 16 vezes 6, vezes o cosseno do ângulo formado por eles, que aqui é um cosseno de 60 graus. Então, x ao quadrado é igual a 256 mais 36 menos. Cosseno de 60, gente, é meio. Então, meio simplifica com o 2 aqui, certo? Então, vai ficar 16 vezes 6, que dá 96. Então, x ao quadrado é igual a, olha, 36 menos 96 dá menos 60, né? 256 menos 60. 256 menos 50 é 206, então vai dar 196, né? Então, x é igual a raiz de 196, que é 14. Então, a distância entre eles após 1 hora vai ser de 14 quilômetros. Resposta certa, letra B. Questão número 15. 2 bolas de bilhar, 15, gente, 15 bolas de bilhar esféricas e idênticas estão perfeitamente encostadas entre si e presas por uma fita totalmente esticada. A figura mostra as bolas e a fita em vista superior. A medida do raio de uma dessas bolas de bilhar em centímetros é igual a... Então, olha só, gente, o que é 22? 22 é 2 raios, né, que é dessa bolinha, mais esse espaço aqui que a gente não sabe quanto que é, mais 2 raios da bolinha 8, mais esse espaço que a gente não sabe quanto que é, mais 2 raios da bolinha 10. Então, primeiro a gente vai ter que achar esse espaço aqui, não é? Porque tá pedindo raio. Então, o raio, beleza, a gente vai achar o valor dele, mas antes a gente vai ter que achar esse espaço aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar aqui no cantinho de cá para não atrapalhar ali no desenho, para vocês entenderem. Ó, eu vou achar isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, essa altura aqui. Então, veja bem, isso aqui é 2 raios. Isso aqui é 2 raios, isso aqui 2 raios. Aqui eu tenho a altura de um triângulo equilátero, né? Então, desenha esse aqui, ó. Vou colocar do lado de cá. A gente tá querendo achar essa altura aqui, ó. Vou chamar de H. Então, aqui vale 2 raios. Como aqui é metade, aqui vai ser 1 raio, certo? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar 2 raios ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Então, 4 raios ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais h ao quadrado. Então, 3 raios ao quadrado é igual a h ao quadrado. Então, h é igual a r raiz de 3. Então, veja bem, desse espacinho aqui de 1 raio até aqui, ó, vai dar r raiz de 3. Então, agora vamos ver o que é esse 22. Então, olha só, daqui até aqui, gente, ó, é r raiz de 3. Aí, daqui até aqui é r raiz de 3 de novo. Daqui até aqui é r raiz de 3 e daqui até aqui é r raiz de 3. Então, eu tenho 4 vezes r raiz de 3, mais um raio aqui de baixo, mais um raio aqui de cima. Então, quer dizer que são 4 vezes r raiz de 3,
né? Que é, ó, é esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço e esse pedaço, mais 2 raios, mais 2 raios. Isso aqui é igual a altura toda, que é 22. Então, agora já tá em função, tudo em função de R, né? Do raio. Aí a gente pode achar o R. Então, eu vou dividir tudo por 2 primeiro. Então, vai ficar 2R raiz de 3 mais R é igual a 11. Então, coloco o R em evidência. 2 raiz de 3 mais 1 é igual a 11. Então, R é igual a 11 sobre 2 raiz de 3 mais 1, que multiplica, aí racionaliza, né? 2 raiz de 3 menos 1, 2 raiz de 3 menos 1. Então, vai ficar 11, que multiplica 2 raiz de 3 menos 1, sobre quadrado do primeiro. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, 12 menos 1, 11. Então, simplifica 11 com 11. Então, o raio é 2 raiz de 3 menos 1. Resposta certa é letra E. Questão 16. Desde a Grécia Antiga, sabe-se que a soma dos números ímpares consecutivos a partir do 1 é sempre um quadrado perfeito. Como exemplo, tem-se. Então, olha, a soma dos ímpares consecutivos. Então, 1 sozinho é sempre um quadrado perfeito. Então, 1 sozinho é a mesma coisa que 1 ao quadrado. 1 mais 3 é 4, que é 2 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 é 9, que é 3 ao quadrado. E assim vai, certo? Então, a soma de todos os números ímpares menores do que 100 é... Então, olha só, aqui, gente, fez até o quarto número ímpar, certo? Aí tá perguntando todos que são menores do que 100. Então, vai ser 1... mais 3, mais 5, mais 7, certo? E assim vai, até chegar nos ímpares menores do que 100, então até o 99. Então, tá perguntando quanto que é essa soma. Então, olha só, se eu somar 4 números ímpares, ó, um número ímpar é 1 ao quadrado, 2 números ímpares é 2 ao quadrado, 3 números ímpares é 3 ao quadrado, 4 números ímpares é 4 ao quadrado. Então, aqui eu vou somar quantos números ímpares? 50, né? Porque ao todo são 100, 50 pares, 50 ímpares. Então, vai ser o quê? 50 ao quadrado. Porque são 50 números ímpares, então a resposta vai ser 50 ao quadrado. Resposta certa, letra C. Tem que fazer mais nada, tá, gente? Tem que fazer nenhum cálculo. É só esse raciocínio da quantidade de números ímpares mesmo. Questão 18. Karen inventou um jogo de cartas com 40 cartões, cada um com 5 números naturais consecutivos, de modo que o primeiro cartão tem os números de 1 a 5, o segundo cartão deve ter um único número igual ao primeiro cartão. O terceiro cartão deve ter um único número igual ao segundo cartão, e assim sucessivamente. A soma dos 5 números presentes no 30º cartão desse jogo é... Então, veja bem, no primeiro cartão, a gente vai ter os números 1, 2, 3, 4, 5. No segundo cartão, ele tem que ter um número igual ao primeiro. Então, ele vai começar no 5. 5, 6, 7, 8, 9, certo? Aí, o terceiro cartão vai começar no 9. 9, 10, 11, 12 e 13. E assim vai. Aí, eu vou fazer isso até o 30º cartão, né? Vai fazendo, até chegar no 30º cartão. Aí, eu quero saber qual vai ser essa soma aqui do 30º cartão, ok? Então, olha só. Vamos entender aqui primeiro. Quanto que pra gente chegar nessa soma? Dá para determinar qual que vai ser o último. Porque, veja bem, aqui, olha, do 5 pro 9, aumentou 4, não é? Aí, do 9 pro 13, vai aumentar 4. Então, olha, no primeiro cartão termina em 5. Eu posso pensar também pelo primeiro, tá, gente? Pelo primeiro número. Ou pelo último, dá na mesma, tá? Então, o primeiro cartão vai terminar em 5, o segundo vai terminar em 9, o terceiro vai terminar em 13. Então, o que nós temos aqui? Uma PA, não é? De razão 4. Então, a gente sabe que o primeiro termo é 5, a razão é 4, aí nós vamos achar o A30.
Agora, observe, como eu comecei pelo 5, eu estou considerando com o que vai terminar. Então, a gente vai achar o último número do cartão 30. Se eu considerasse aqui, ó, 1, 5, 9, aí eu acharia o primeiro número do cartão 30, tá? Mas tanto faz, depois a gente soma, né? Só pegar os consecutivos e somar, tá? Então, eu tô fazendo pelo último. Então, vamos achar o A30. O que vai ser o A30? A30 é igual a A1, que é 5, mais N menos 1, que vai ser 29, vezes a razão, que é 4, né? Então, A30 é igual 29 vezes 4. 30 vezes 4, gente, dá 120. 120 menos 4, 116. 116 com 5, 121. Então, quer dizer que o A30, ele vai terminar com o número 121. Então, quais são os números que vão formar aqui na sequência? Vai ser o 116, 117, 118. Não, 116 não, né, gente? Vai começar no 117, quer ver? 118, 119, 120, 121. Tem que terminar no 121. Então, são 5. Então, esse aqui não entra não, né? Porque são 5 números. Começa, então, no 117, né? Porque ele vai terminar com 121. Então, a questão tá pedindo o quê? Essa soma aqui. Então, veja bem. 121 com 117 é 238. Então, vai ser 238. Olha, esses dois somados dá 238. Esses dois somados também vai dar 238 mais 119. Então, é 238 mais 238 mais 119. 8 com 8, 16. 25 vão 2. 6, 7, 8, 9, 5. Então, a soma vai ser 595. Resposta certa, letra B. Questão 19. O esquema a seguir representa uma roda gigante em construção que terá 120 metros de diâmetro. Então, cuidado, hein? É diâmetro, não é raio, é diâmetro. Cada ponto representa uma das 24 cabines igualmente espaçadas entre si. O ponto C representa o centro da roda gigante e os pontos A, B são, respectivamente, os pontos mais alto e mais baixo da roda gigante. Utilize, se necessário, a aproximação de π igual a 3,1. Qual a altura em metros do ponto D em relação ao chão? Então, a gente quer achar isso aqui, ó. Quanto que é daqui até chegar no chão. Na verdade, se eu souber daqui até aqui, né? Depois é só a gente somar 8, tá certo? Então, o que nós temos que achar? Quanto que é essa altura aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Bom, aqui é 60, né, gente, ó. Porque se é 120 de diâmetro, então quer dizer que o raio é 60. Então, aqui também mede 60, certo? Aí, vamos ver o que mais que a gente pode fazer pra gente poder encontrar alguma coisa aqui. A gente tem a medida desse ângulo. Aqui, gente, ó, a gente pode traçar até lá no chão e aqui. O desenho não ficou muito bom não, né? Mas é porque aqui é um ângulo de 90 graus, né? Então, olha só, aqui, ó, a gente tem um trapézio retângulo, né? A gente tá querendo achar essa medida desse trapézio aqui. Aqui, gente, ó, esse ângulo... Opa, deixa eu só apagar esse aqui. A medida... Aqui, ó, esse ângulo aqui... Porque aqui, ó, aqui vai ser na bolinha, né? Esse ângulo aqui, a gente pode achar ele pra gente ter essa medida aqui, né? Ou ter essa medida aqui também, ó. Dá pra ser por aqui também. Ou por aqui, tanto faz, tá? Então, olha só. A volta toda tem 360 graus, né? E aqui tá dividindo em 24. Então, vai ser 360, né? Graus, dividido por 24, pra eu saber de quanto que é uma bolinha até a outra. Só que aqui são duas bolinhas, olha. Então, vou multiplicar isso aqui, na verdade, por 2, né? Então, vai ser 360 dividido por 12, que dá 30 graus. Então, quer dizer que aqui, ó, é 30 graus. Ok? 30 graus. Aí, eu vou achar daqui até aqui, ó. Sabendo aqui, daqui até aqui, a gente já tem que é 68, né?
Ou poderia achar aqui também, tá, gente? Dá certo também. Mas eu vou achar esse pedacinho aqui, ó. Vou chamar de X. Então, aqui é um triângulo retângulo, né? Porque aqui é um trapézio retângulo, olha. Aqui é paralelo, né? Então, nós vamos usar o quê? Seno de 30. Seno de 30 é cateto oposto, que é X, sobre a hipotenusa, que é 60, que é o raio, né? Seno de 30 é meio, então meio é igual a X sobre 60, então X vai dar 30. Então, esse pedacinho aqui mede 30, ok? Então, do D até lá no chão vai ser 30, que é essa parte. Daqui até aqui vai ser 68, né? Porque ali é como se fosse um trapézio. Então, pensa bem, essa medida aqui é igual a essa, né? Então, vai dar 98. Então, a distância do ponto D até o chão vai ser de 98 metros. Resposta certa, letra B. Questão 21. João brinca com palitos de fósforo montando figuras. Na primeira etapa, monta um triângulo e nas etapas seguintes vai acrescentando triângulos conforme a sequência apresentada a seguir. Então, veja bem, aqui tem um triângulo, aí depois ele pega aqui, olha, essa parte de cima acrescenta essa aqui de baixo, depois ele acrescenta outra embaixo e assim vai, tá certo? Olha, aqui ele acrescentou 2, depois aqui ele acrescentou mais 2, depois ele acrescentou mais 2 e assim vai. O número de palitos de fósforo necessários e suficientes para a construção da 10ª etapa é quantos palitos que ele vai usar na 10ª etapa. Então, veja bem, na primeira etapa, ele usou 3. Na segunda etapa, ó, tinha esses 3. Aí ele acrescentou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele usou 9. Certo? Aí aqui já tinha 9, olha. Aí ele acrescentou 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele acrescentou mais 6, não é? E assim vai, olha, ele vai sempre acrescentando 6. Então, o que nós temos aqui? Uma PA de razão 6, né? Então, o primeiro termo é 3, a razão é 6, e a gente tá querendo saber o A10, né? Porque tá perguntando o número de palitos na 10ª etapa. Então, A10 é igual a A1, que é 3, mais N menos 1, que é 9, vezes a razão, que é 6. Então, A10 é igual a 9 vezes 6, 54, com mais 3, 57. Então, na 10ª etapa, serão utilizados 57 palitos, né? Então, a resposta certa é a letra C. Questão 22. Durante o planejamento de uma festa de casamento, estão sendo estudadas diversas configurações de mesas e cadeiras para a recepção. Observe na figura a seguir a quantidade de mesas e o número máximo de lugares disponíveis em cada configuração. Configuração 1, 2, 3. Considere que a sequência de configurações continue segundo o padrão apresentado. A soma dos algarismos do número máximo de lugares disponíveis em uma configuração com 75 mesas é... Então, olha, a configuração 1, gente, tem uma mesa. A configuração 2, 2 mesas. Configuração 3, 3 mesas. Então, a configuração com 75 vai ser com 75 mesas, né? Então, eu quero saber o máximo de lugares. Então, veja bem, na primeira eu tenho 4 lugares. Aí, na segunda, o que vai aumentar? 4 lugares, aumentar 2 lugares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois vou aumentar 2 lugares, olha, 8. E assim vai, aumentando sempre 2 lugares. Então, nós temos aqui uma PA de razão 2. Então, eu sei o primeiro termo, que é 4. A razão é 2. E a questão está querendo o A75, né? O 75º termo dessa PA. Então, o A75 vai ser igual a A1, que é 4, mais N menos 1, que é 74, vezes a razão, que é 2. Então, A75 é igual a 4 mais 74 vezes 2, 148. Então, A75 é igual a 152. Então, com 75 mesas, nós teremos 152 lugares. A questão está pedindo o quê? A soma dos algarismos. Então, é 1 mais 5 mais 2, que dá
8. Resposta certa, letra D. Aqui também, gente, você pode pensar o seguinte, olha só, tira as cadeiras da beirada. Se você tirar as cadeiras da beirada, o número de cadeiras aqui em volta, olha, é sempre o dobro do número de mesas. 3 mesas, 6 lugares. Então, 75 mesas, eu vou ter 150 lugares, mais os 2 da ponta, 152. Podia pensar por esse caminho também, tá? Então, a resposta certa, letra D. Questão 23. Em uma população totalmente suscetível a uma doença infecciosa, o número de novas infecções, CN, no instante de tempo N, cresce em progressão geométrica de razão Q maior que zero. Isto é, CN é igual a C0 vezes Q elevado a N, em que N é expresso em certa unidade de medida e C0 é a quantidade de infectados no instante N igual a zero. A seguir é apresentada uma tabela com exemplos. Então, C0, gente, é a quantidade lá no início, o Q é uma unidade de tempo, né, que vai indicar quanto tempo, e o CN é o número de novas infecções naquele tempo N. Então, quando N é igual a 1, CN é o número de C1, infecções no tempo 1, C2, número de novas infecções no tempo 2, e assim vai. Então, nós temos aqui alguns exemplos, olha só, do sarampo, por exemplo. A razão, o que? É 15 e a unidade de medida é 4 dias. Então, quer dizer que, o que vai acontecer com a doença? Vai multiplicar por 15, porque aqui é uma PG, né? Olha só, PG multiplica por 15 a cada 4 dias. Então, passou 4 dias, multiplicou por 15. Passou 4 dias, multiplicou por 15. Passou 4 dias, certo? Difteria também tá a cada 4 dias e tem alguns exemplos aqui. Beleza. Suponha que uma cidade totalmente suscetível na Europa medieval tenha sido tomada pela peste negra, que se iniciou C0 igual a 15 infectados. Sabe-se que em 8 dias a soma de infectados desde o início da manifestação totalizou 195 pessoas e que a unidade de medida considerada era de 4 dias. Então, quer dizer que algo acontecia, né? A PG era a cada 4 dias. Aí a questão quer saber qual que é a razão dessa PG. Então, veja bem. Olha só, o valor inicial é de 15. O tempo total é 8 dias. E a unidade de medida é a cada 4 dias. Então, quer dizer que passou 4 dias, eu vou ter uma nova quantidade. Passou mais 4 dias, eu vou ter uma nova quantidade. Certo? Aqui, gente, não é a soma com os 15. Aqui é só os novos casos depois de 4 dias. Depois os novos casos depois de 4 dias. E por que eu vou fazer isso 2 vezes? Porque são 8 dias. E aqui tá dizendo que é a cada 4 dias. Então, passou 4, passou mais 4 dias, ok? E aqui é a razão, que é exatamente o que a questão tá querendo saber. E tá dizendo o quê, gente? Que depois desses 8 dias... 195 era o total de pessoas infectadas. Então, quer dizer que essa soma desses 3 dias vai dar 195. Não é que aqui vai ter 195, ficou claro? Porque o total tem que dar 195. Então, tá. Ok? Tudo bem até aqui, né? Então, vamos pensar assim, ó. O primeiro dia lá, dia 0 era Q. Mas aqui, gente, é 15 vezes Q, concorda? Porque multiplicou por 15. Multiplicou pelo Q, desculpa, 15Q. Mas, aí depois o que aconteceu? Pegou esse aqui e multiplicou por Q de novo. Então, ficou 15Q ao quadrado, mais 15Q ao quadrado. E se eu somar tudo, esses períodos todos, vai dar um total de 195 dias, certo? Então, aqui nós temos o quê? Uma equação do segundo grau, né? Então, vamos resolver aqui. Vamos organizar primeiro. 15Q ao quadrado... mais 15Q menos 180 é igual a 0. Aí dá para dividir tudo por 15, né? Para ficar com os números menores. Q ao quadrado mais Q menos 180 dividido por 30 daria 60. Vezes... Não, 180 dividido por 30 daria 6, né? 6 vezes 2, 12. Então, aqui é 12. É igual a 0.
Então, o que vai ser o que aqui, gente? O que linha e que duas linhas, né? Porque é equação de segundo grau. São dois números que eu vou fazer por soma e produto, tá? A soma é menos B sobre A, então dá menos 1. E o produto é C sobre A, então dá menos 12. Dois números que somados dá menos 1 e multiplicados dá menos 12. Menos 4 e 3. Só que o que está dizendo aqui na questão, gente? Que o que é maior que zero, né? Então, menos 4 não atende. Então, o que é igual a 3. Então, a nossa resposta é letra B. Bom, então com essa questão aí encerramos essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Bons estudos para vocês. Beijo!